Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre cisalhamento em vigas. Até agora o dimensionamento que a gente aprendeu a fazer era o dimensionamento a vigas solicitadas ao momento fletor. No entanto, a gente sabe que existem outros tipos de solicitações que podem ser aplicadas em peças estruturais quando elas estão submetidas ao uso. E hoje a gente vai aprender como fazer o dimensionamento quando as seções estão submetidas ao momento fletor, certo? A gente vai também aprender todas as verificações que devem ser feitas no dimensionamento estrutural. É lógico que na aula de hoje a gente vai dimensionar somente vigas solicitadas ao esforço cortante. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. Aqui a gente tem uma viga, né, com uma configuração bastante comum para a gente, né? Em diversos exemplos a gente estudou uma viga biapoiada, né? Ou seja, a gente tem aqui apoios que restringem somente o movimento vertical, não restringe a rotação, as extremidades estão livres para rotacionar, com cargas aqui distantes, cargas concentradas aplicadas próximos do centro do vão dessa viga, né? Então, nesse caso, essa viga foi submetida a um carregamento inicial de 35 kN. Esse carregamento ele foi gradualmente aumentado. Então, ele passa de 35 para 72 e observa o que acontece. Vai aumentando o surgimento das fissuras, né? Até ele chegar numa configuração completamente fissurada, quando o carregamento atinge 142 kN cada uma dessas cargas aplicadas. Então observem que nessa parte central as fissuras elas são verticais. As fissuras à esquerda e à direita desse carregamento aplicado elas são inclinadas. E essas fissuras inclinadas elas são características de peças submetidas ao esforço cortante. Mas e no meio do vão, o que está acontecendo? Vamos dar uma olhada. Vamos fazer aqui o diagrama de esforço cortante para essa viga para a gente poder entender melhor. Então a gente tem a viga biapoiada. Então a gente pode representar por dois apoios do segundo gênero, com duas cargas concentradas de mesmo valor e equidistantes. Então, como que ficaria o diagrama de esforço cortante para essa viga? A gente teria aqui o valor máximo, e esse valor ele é o mesmo lá no outro extremo, né? Esse valor, como a gente não tem nenhuma carga uniformemente distribuída, esse valor permanece até o ponto de aplicação da carga. E da mesma forma, acontece lá para o outro lado. Aqui positivo e aqui negativo. Então observe o que acontece. Aqui no meio do vão, a gente não tem esforço cortante. A gente tem somente momento fletor, é o que a gente chama de flexão pura, né? Quando eu tenho somente a atuação do momento. Então, naqueles trechos, antes do carregamento e antes da primeira carga e após o ponto de aplicação da segunda carga, a gente tem, além do momento atuante, nós vamos ter também o esforço cortante. E é o esforço cortante que provoca aquelas fissuras inclinadas, certo? Vamos voltar agora lá para a figura, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho uma viga submetida ao esforço cortante, ela vai ter essa característica, né, de ter fissuras inclinadas. E isso acontece por conta da trajetória das tensões principais. Então lembra lá do quadradinho de tensões, né? Você tem compressão em uma direção, na outra direção você tem tração.
E essas fissuras surgem, na verdade, não por conta das tensões de compressão, mas por conta das tensões de tração, já que o concreto resiste muito menos à tração do que à compressão. Então, como que a gente vai... qual que é o mecanismo resistente ao esforço cortante, ao cisalhamento de uma viga? Então, ao contrário do que muita gente pensa, os estribos eles não resistem sozinhos a esse tipo de solicitação. Existe um mecanismo resistente do qual os estribos fazem parte desse mecanismo. Então, esse mecanismo, na verdade, ele se assemelha, aliás, ele é baseado no mecanismo resistente de uma treliça. Considera-se, então, que alguns mecanismos que surgem dentro da minha viga, eles contribuem para essa resistência ao esforço cortante, né? E esses mecanismos, eles formam uma treliça. E como que essa treliça funcionaria? Né? Ela tem todos os elementos que uma treliça convencional teria. Então, a gente teria aqui, na parte superior, o banzo comprimido, né? Esse banzo comprimido, ele é formado pelo concreto, o concreto ainda íntegro, né? As fissuras ainda não avançaram de forma a alcançar essa região de concreto. Nós temos o banzo inferior tracionado, que vai ser formado pelas barras de aço, né? Então, o aço resiste à tração, ele faz o papel desse banzo. Temos as diagonais comprimidas, e essas diagonais comprimidas são formadas pelas bielas de concreto. Então, se a gente observar, ó, se a gente der um zoom aqui entre essas fissuras, o que acontece? A gente tem algumas parcelas íntegras de concreto, inclinadas, né? E essas regiões íntegras de concreto, elas formam as bielas de compressão, né? Então, funcionam como se fossem as nossas diagonais comprimidas, certo? Então, de forma idealizada, ó, elas fariam o papel dessas barras inclinadas aqui. As diagonais tracionadas, elas vão ser formadas pelos estribos. Então, por isso que a gente coloca estribo na viga, para resistir a essas tensões de tração que surgem do nosso mecanismo de treliça. Então, essa aqui é uma treliça ideal, ela foi idealizada por Ritter e Morsch, né? É lógico que na prática não é exatamente assim que acontece, né? A gente tem que levar em consideração aí algumas adaptações. Então, observem, ó, que o estribo ele é somente parte do mecanismo resistente, né? Ele não resiste sozinho ao mecanismo resistente aos esforços de cisalhamento. Então, para a gente poder adotar o modelo proposto por Ritter e Morsch, a gente tem que levar em consideração que as fissuras, então, portanto, as bielas de compressão, têm uma inclinação de 45 graus. Né? O modelo proposto por eles idealizava isso. O modelo também considerava que os banzos eram paralelos entre si, ou seja, o banzo de concreto comprimido e o banzo de aço tracionado, né? Ele também considera que a treliça é isostática, ou seja, os nós então teriam que ser rotulados, né? E a armadura de cisalhamento, ou seja, os estribos, com inclinação entre 45 e 90 graus. No entanto, existem algumas diferenças, né? A inclinação das fissuras ela é inferior a 45 graus. Os banzos não são paralelos, né? Porque acontece o arqueamento do banzo comprimido, principalmente nas regiões de apoio. Então, o que vai acontecer? Aqui nessa região dos apoios, a gente tem uma rigidez muito grande, porque eu tenho aqui uma região hiperestática, né? A rotação não está liberada, ou seja, o nó não é rotulado. Então, com isso, tende a haver o arqueamento dessa diagonal comprimida, principalmente, aliás, isso pode acontecer ao longo da minha viga, mas principalmente na região dos apoios, que é onde normalmente eu tenho os maiores esforços, valores de esforço cortante, né? Então, ó, mais uma diferença aí para a treliça idealizada por Ritter e Morsch. Né? A treliça também, a treliça real, né, vamos dizer assim, ela na verdade é hiperestática, porque acontece o engastamento, né, das bielas do banzo comprimido com os demais elementos com que ele faz ligação. Né? Então, o que acontece?
quais são os elementos que ele vai fazer ligação. Ele vai fazer ligação aqui com os estribos, né, que faz o papel das diagonais tracionadas, e também aqui com o banzo tracionado. E ele tem uma rigidez muito maior do que essa diagonal comprimida, ela tem uma rigidez muito maior do que esses elementos tracionados, né? E pelo fato dela não ser rotulada, o que vai acontecer? Por conta dessa rigidez e pelo fato dela não permitir essa rotação, ela vai funcionar como um engastamento. Então, por conta disso, por a gente estar trabalhando com nós engastados, a nossa viga, a nossa treliça é hiperestática, ela não vai ser uma treliça isostática conforme idealizada aqui por Ritter e Morse. Então, o que acontece? O método que a gente utiliza para dimensionamento e verificação de treliças submetidas ao esforço cortante, ele é sim baseado na idealização de Ritter e Morse. No entanto, ele sofreu algumas adaptações para poder levar em consideração essas diferenças, certo? Então, vamos aqui recapitular alguns dos modos de ruína que a gente já viu, né, e conhecer alguns modos de ruínas que a gente ainda não viu ao longo da nossa disciplina. O modo de ruína que a gente viu até agora é a ruína por flexão, né, onde a gente pode ter essa ruína nos domínios 2 ou 3. O que vai acontecer? A gente vai aumentando esse carregamento, de forma que vai aumentando o surgimento de fissuras, a flecha vai aumentando, ou seja, vai aumentando esse deslocamento, né? Então essa ruína acontece de forma desavisada, né? E se ela estiver lá no domínio 2, ela vai acontecer por escoamento da armadura, e se estiver no domínio 3, né, também vai acontecer o escoamento dessa armadura, mas eu tenho lá também o concreto com seu aproveitamento máximo. Se o estado limite último estiver no domínio 4, o que vai acontecer? Vai acontecer o esmagamento da região comprimida. Então, pode acontecer uma ruína sem aviso, né? Por isso que a gente utiliza lá a armadura superior, certo? A armadura comprimida. Pode acontecer ainda a ruptura por falha de ancoragem no apoio, né? Então, pode acontecer o efeito arco da armadura. O que acontece? Lembra lá daquela situação que a gente comentou agora há pouco? Quando a gente tem uma diagonal comprimida, né, chegando lá no banzo tracionado. Vamos voltar ali na figura. Aqui nessa região, tem uma diagonal comprimida vinculada a esse banzo tracionado, né? Então, essa diagonal comprimida, por estar sofrendo o efeito da compressão, pode acontecer algo semelhante à flambagem dela, né? Então, essa flambagem, o que é? É a perda de estabilidade devido à compressão, né? Provocando, então, o arqueamento dessa biela de compressão, né? Aumentando, então, a solicitação ali junto ao apoio. Então, o que vai acontecer? Pode ter uma falha na ancoragem desse apoio. Então, existe um dimensionamento específico só para a ancoragem, só para esse ponto de encontro dessa viga com esse pilar, certo? A norma trata também desse tipo de solicitação, né, e desse tipo de verificação que a gente tem que fazer, não somente a verificação, mas também o dimensionamento, né? Então, esse tipo de ruptura ele não acontece por conta da força cortante, né, mas sim por conta da falha na ancoragem do banzo tracionado, certo? E essa ancoragem, pessoal, não sei se ficou claro, mas essa ancoragem é a armadura que entra lá no meu pilar, certo? Eu tenho que dimensionar a quantidade de aço que eu preciso para entrar ali no pilar para poder resistir a esse esforço de tração ali do banzo tracionado. Pode acontecer ainda a ruptura por esmagamento da biela. Então, conforme a gente já comentou, ali na região do apoio, a gente tem uma concentração de esforços, né? Aliás, a gente tem valores maiores de esforços. Então, por conta disso, o que pode acontecer ali? Se a gente observar o estado duplo de tensões, o que vai acontecer? Eu vou ter compressão em uma direção e tração na outra direção. Lembra lá dos quadradinhos do estado duplo de tensão? Eu tenho numa direção, eu posso ter numa direção esforço de tensão de compressão e na outra tensão de tração.
E essa tensão de tração pode provocar a ruptura por esmagamento do concreto, né? Então vai acontecer a ruptura da diagonal comprimida, que é aquela biela de compressão que vai estar ali junto ao apoio, né? Então, essa é uma das verificações que a gente faz quando a gente está fazendo a verificação da resistência da nossa viga ao esforço cortante, né? Que é a verificação da ruptura da diagonal comprimida, certo? E essa ruptura ela tem uma probabilidade maior de acontecer junto ao apoio, justamente devido à intensidade dos esforços serem maiores nessa região. Pode acontecer ainda a ruptura da armadura transversal. Essa aqui também é outra verificação relacionada à verificação esforço cortante, né? Então a gente viu que pode acontecer a ruptura do banzo comprimido, pode acontecer a ruptura do banzo tracionado, da diagonal comprimida e pode acontecer a ruptura da armadura transversal. Então o que vai acontecer? A gente tem lá o estribo, que vai estar tracionado. Esse estribo ele vai ter um formato semelhante a um retângulo. Então, quem vai estar resistindo à tração, né, vai ser essa parte vertical dele, que vai estar sendo tracionada. Ou seja, a área da minha barra de estribo ela é considerada duas vezes, né, porque a gente tem duas pernas ali desse estribo. Mas pode acontecer que essa área não seja suficiente para poder resistir a esse esforço cortante aplicado. Isso pode acontecer por uma falha no dimensionamento, ou seja, foi especificado uma área menor do que a necessária ou um espaçamento maior do que o calculado, né? Ou pode ser ainda devido a erro de execução, ou ainda podem ser aplicados esforços cortantes maiores do que os previstos para aquela estrutura. Então, a gente viu que os estribos eles vão ser solicitados à tração, e se ele não tiver área de aço suficiente para poder resistir a essas tensões, ele vai romper, né? E é o tipo mais comum de ruptura por cisalhamento. Isso pode acontecer também, não é disso que a gente está falando aqui, mas a gente pode ter problemas relacionados a patologias relacionadas principalmente ao concreto. Com o tempo, o concreto submetido à ação das intempéries, né? E principalmente se ele tiver em um ambiente mais agressivo, onde você tenha um grau de poluição maior, você pode ter um concreto carbonatado, ou seja, ele vai ficando mais poroso e ele vai deixar de oferecer a proteção necessária para essa armadura. Então essa armadura com o tempo ela vai entrando em corrosão, né? Essa corrosão vai diminuir a área desse estribo e pode provocar esse tipo de ruptura, né? Você tinha lá inicialmente uma área que era suficiente para resistir a esse esforço, mas devido à corrosão, essa área foi diminuída e ela passou a não ser mais suficiente para poder resistir a esse tipo de esforço. A gente viu que pode acontecer também a ruptura do banzo comprimido devido ao cisalhamento, né? E por que devido ao cisalhamento? Observem que o cisalhamento ele vai provocar fissuras. Se essas fissuras forem tais que elas invadam essa região comprimida, elas vão prejudicar a integridade dessa região da viga, né? Então, com isso, esse concreto, essa região vai ficar enfraquecida e pode sim acontecer a ruptura do banzo comprimido devido ao cisalhamento. Pode acontecer ainda a ruína por flexão localizada da armadura longitudinal. Então imagina que essa viga fissurou tanto, então de forma exagerada ela abriu aqui, provocou aqui a separação entre uma parte e outra do concreto. Então isso vai fazer com que haja a flexão dessa armadura aqui que vai ficar exposta, né? Eu tenho uma parte da minha viga flexionando em relação à outra, né? Eu tenho uma parte da viga cisalhando em relação à outra. E o que está ali no meio? É essa barra de concreto, né? Então essa barra ela vai ficar fletida. Então você vai ter um aumento das tensões atuantes nessa barra, né? E isso vai provocar então a ruptura dessa barra devido ao cisalhamento. Então a gente viu que os modelos que a gente utiliza para poder
dimensionar essas vigas, eles são baseados nos modelos de Ritter e Morse. No entanto, eles levam em consideração algumas adaptações. Esses modelos, eles são apresentados lá na NBR 18 de 2014, né? E são chamados de modelo 1 e modelo 2. Nós vamos aprender aqui como aplicar somente o modelo 1, né? Mas a gente vai ver aqui quais são os conceitos de cada um deles. No modelo 1, a gente considera que as bielas têm inclinação de 45 graus. A gente considera que VC é constante e VC é a resistência do concreto, aliás, a resistência da viga ao cisalhamento. A gente vai ver cada uma dessas resistências mais à frente. VC é constante independente do cortante solicitante, onde o VSD é a força cortante de cálculo, né? A força solicitante. O modelo 2 ele considera que essas bielas têm uma inclinação entre 30 e 45 graus. E VC diminui com o aumento da solicitação do esforço cortante. Então, as verificações que a gente vai fazer para poder fazer o dimensionamento são duas. A gente vai comparar o VSD com o VRD2 e com o VRD3. O VRD2 está associado com a ruptura da biela comprimida e o VRD3 está associado com a ruptura da diagonal tracionada, certo? Então, a condição que a gente tem que atender é que o esforço cortante solicitante tem que ser menor ou igual que a força cortante resistente de cálculo relativa à ruína da biela. Se essa condição for atendida, a gente sabe que a biela comprimida não vai sofrer ruptura, certo? E o VRD2, ele é dado por 0,27 vezes αβ2 vezes FCD vezes BW vezes D. A gente vai trabalhar nos nossos problemas com o formato, a gente vai trabalhar sobre a forma de tensão. Então, a gente não vai multiplicar aqui por B vezes D, certo? A gente não vai multiplicar pela área útil da nossa seção. O αβV2 ele é igual a 1 menos FCK, com FCK e MPa, dividido por 250. Então, a gente faz, quando a gente começa a dimensionar, a gente já tem que fazer essa verificação aqui, para verificar se não vai acontecer a ruptura da biela comprimida de concreto, certo? A outra verificação que a gente tem que verificar, que a gente tem que fazer, é se não vai acontecer a ruptura da diagonal tracionada, né? E essa resistência da diagonal tracionada ela é dada por VRD3. Então, a gente compara aqui o VSD, tem que ser menor ou igual a VRD3, no entanto, VRD3 é dividido em duas parcelas, em VC e VSW, né? O VC é a parcela de força cortante resistida por mecanismos complementares ao de treliça, né? E ele não leva em consideração a contribuição da armadura. Então, vamos dizer que seria a contribuição do concreto em si para a resistência da diagonal tracionada. E o VSW é a parcela de força resistida pela armadura transversal. Sempre que a gente falar armadura transversal, a gente está falando dos estribos, tá? Quando a gente está falando de vigas. Então, o que a gente vai fazer? No cálculo da armadura transversal, a gente vai considerar o VRD3 igual a VSD, ou seja, a gente vai dimensionar em função do VRD3, né? Então, o nosso VSW, ou seja, o cortante resistido pela armadura, vai ser igual ao cortante solicitante menos o cortante resistido pelos mecanismos complementares de resistência, né? Que é o nosso VC. O VC é igual a 0,6 vezes FCTD vezes BW vezes D. E quando a gente estiver resolvendo os exercícios, a gente não vai trabalhar com VC, mas sim com o tal C, que é a tensão cisalhante resistente do concreto, né? Então, o tal C é igual a 0,6 vezes FCTD, onde o FCTD é igual a 0,15 vezes FCK elevado a 2/3. E agora, a gente vai fazer um exercício que eu deixei separado aqui para a gente poder colocar em prática tudo aquilo que a gente acabou de ver. Vamos lá. Determinar a distribuição das armaduras transversais, ou seja, dos estribos, né? Feitas com estribos de 2 ramos, ou seja, o estribo típico vertical, né? Que tem aquelas duas perninhas, verticalmente dispostos para a viga abaixo esquematizada. Então, a gente tem aqui uma viga biapoiada
com uma carga característica uniformemente distribuída de 25 kN por metro e uma carga concentrada, característica também, de 50 kN distante 3 metros aqui do apoio. Essa viga tem 9 metros de comprimento. A viga tem seção transversal 20 por 60 e está sobre pilares com 20 por 30. O concreto é C30, o aço dos estribos é SA50 e o de linha é igual a 4 centímetros. Então, ó, a gente vai começar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular as reações de apoio, né? Já que é a partir delas que a gente vai fazer o dimensionamento. Eu vou apagar aqui, aí eu volto aqui com vocês. Bom, vamos voltar aqui, gente. Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular inicialmente as reações de apoio, né? O ideal é a gente fazer isso, na verdade, olhando para o desenho, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, eu vou chamar aqui de apoio A. Então, essa reação aqui vai ser a reação em A. E aqui, de apoio B, então, essa reação aqui vai ser a reação em B. Então, eu vou começar aqui, ó, fazendo o somatório de momento igual a zero lá no ponto B. Somatório de momento em B igual a zero. Então, o que está provocando o momento em relação ao ponto B? Eu tenho RA girando no sentido horário, né, arbitrando aqui o sentido horário como positivo. Então, vai ser 9 vezes RA, que é a distância de RA para o ponto B. Depois eu tenho a carga PK, que aliás eu já vou fazer a majoração aqui. Então, PK, eu vou transformar ela em PD multiplicando por 1,4. Já vamos deixar calculado, né? Para não correr o risco de esquecer, né? A gente tem que trabalhar com as solicitações de projeto. Então, 1,4 vezes 50, PD é igual a 70 kN. O nosso QD, fazendo 25 vezes 1,4, vai ser igual a 35 kN por metro. Então, ó, trabalhando com as solicitações majoradas, eu tenho lá o PD menos, aliás, como o PD vai girar no sentido anti-horário, é negativo, né? Então vai ser menos 70 vezes 6. E a carga uniformemente distribuída também vai girar no sentido anti-horário, vai ser menos 35 vezes 9 vezes 4,5, tudo isso igual a zero. Então já dá para a gente calcular o valor de RA. Então, ó, vai ficar 70 vezes 6 mais 35 vezes 9 vezes 4,5 dividido por 9. 204,17. E para conhecer o valor de RB, a gente pode fazer o somatório de forças horizontais verticais igual a zero, né? Então, somatório de FV igual a zero. A gente tem 204,17 menos 70
menos 35 vezes 9 mais RB igual a zero. Então, RB, vamos calcular aqui, passando para o outro lado, vai ficar 70 mais 35 vezes 9 menos 204,17 igual a 180,83. E a gente não precisaria fazer isso agora, né? Mas já para adiantar, já vamos fazer o diagrama de esforço cortante aqui, para a gente já deixar ele no jeito quando a gente for fazer a distribuição dos estribos lá no final do problema, na verdade. Então, ó, aqui no apoio a gente tem um valor de 204,17, né? E a gente vai ter uma descontinuidade lá no ponto de aplicação da carga, né? Então ele vem decrescendo, a gente tem uma força de 204,17 para cima, e ela vem diminuindo, ó, 35 kN por metro. E para chegar até aqui, a gente vai fazer então, ó, 204,17 menos 35 vezes 3, que é o quanto essa força diminuiu, né? 204,17 menos 35 vezes 3. 99,17. Então vamos marcar aqui, ó, esse aqui vai ser o mesmo ponto lá de aplicação da carga, tá? Ó, 99,17 kN. Então esse é o nosso cortante à esquerda da carga aplicada. E à direita vai ser o 99,17 menos 70. Então, ó, vai ser 29,17. Ele não chega a passar para baixo. Aqui com essa variação. 29,17 kN. Lá no outro ponto, no outro apoio, a gente marca os 180. Qual que era o valor mesmo? 180,83. Agora é só ligar os pontos e a gente tem o nosso diagrama de esforço cortante pronto. Certo? Então agora a gente vai começar a fazer o dimensionamento dos nossos estribos, tá? Então é interessante, ó, a gente fazer vou deixar um espaço aqui que a gente vai precisar desse diagrama depois. É interessante a gente fazer aqui uma tabelinha para a gente poder calcular a área de estribo em cada seção. Em seção, eu vou chamar de seção as seções com maiores esforços, né? Que são as seções aqui junto aos apoios, ó, junto ao apoio em A e junto ao apoio em B. Então essa daqui vai ser a seção A e essa daqui vai ser a seção B. Seção A, seção B. E aqui na seção A a gente vai calcular inicialmente o tal WD, que é o esforço cortante atuante, né? É o esforço, aliás, a tensão de cisalhamento atuante, MPA, que vai ser o cortante naquela seção dividido pela área útil. Então aqui, por exemplo, para a seção a gente tem um esforço de 204,17 dividido pela nossa área. Deixa eu relembrar aqui qual que é a nossa área. A área da viga é 20 por 60
menos o D' que é igual a 4, 20 por 56. Então eu vou colocar aqui em milímetro, aqui em cima. Vou colocar em Newton, embaixo em milímetro, que já sai em MPa. Então, vezes 200, 560. 1,82 MPa. E para o outro apoio, a gente vai fazer 180,83 dividido por 200 vezes 560. Vezes 1000, né? 1,61 MPa. E o que a gente tem que verificar, ó, se esse esforço atuante, né, que é o nosso tau, é como se fosse o nosso tau SD, né, porque é a tensão de cisalhamento provocada pelo VSD, a gente tem que verificar, fazer aquela primeira verificação que a gente viu, né, que tem que ser menor ou igual ao VRD2. Só que a gente não vai trabalhar com o VRD2, a gente vai trabalhar com a tensão de cisalhamento provocada proporcionada pelo VRD2, que é o tau RD2. Então vamos relembrar a equação aqui, ó. A gente viu lá no slide, né? Olha lá, ó. O tau RD2, então, ele é igual a 0,27 vezes FCD. Perdão, é 0,27 vezes alfa V2 vezes FCD. E o alfa V2 é igual a 1 menos FCK dividido por 250. Então vamos calcular aqui, ó. Alfa V2 é igual a 1 menos o FCK é igual a 30, né? Igual a 1 menos 30 dividido por 250. Vamos calcular isso aqui. Então fica 1 menos 30 dividido por 250. Isso vai dar 0,88. E o tau RD2 é igual a 0,27 vezes alfa V2, que é 0,88, vezes FCD, que é 30, dividido por 1,4. 0,27 vezes 0,88 vezes 30, dividido por 1,4. 5,09 MPa. Então, voltando, o que a gente tem que verificar? A gente tem que verificar se o tau WD é menor do que tau RD2. Então, ó, tanto 1,82 quanto 1,61 são menores do que tau RD2. Então, a primeira verificação está ok. Agora, ó, a gente vai dimensionar a nossa armadura em função do VRD3. Aliás, mais especificamente, em função do tau, do tau SW, né? Que é a resistência ao cisalhamento devido ao núcleo de concreto, ao núcleo metálico resistente, né? Então, ó, a gente vai fazer o dimensionamento da nossa taxa de armadura, que é o ρW igual a 1,11 vezes o tau WD menos tau C dividido por FYWD. E o que é isso, pessoal? Aonde que surgiu essa equação?
Então, na verdade, a gente está aplicando aqui essa condição, ó, que o nosso VSW ele é igual a VSD menos VC. Só que eu estou calculando uma taxa, uma porcentagem de armadura em relação ao concreto que a gente tem na nossa viga, né? É um percentual que a gente vai calcular aqui para poder dimensionar. Então, a gente vai fazer aqui, o que a gente precisa fazer aqui? Ó? Precisa calcular o tal C, né? O tal C, ó, ele é igual a 0,6 FCTD, né? Lembrando que o FCTD é igual a 0,15 vezes FCK elevado a 2/3. Então, o FCTD vai ser igual a 0,15 vezes 30 elevado a 2/3. Zero vírgula 15 vezes 30 elevado. Cadê? Um 1,45 MPa. Então, o tal C vai ser igual a 0,6 vezes 1,45. Vezes 0,6. Aproximadamente 0,87 MPa. Então, vamos calcular direto aqui, ó, o ρW para cada uma dessas seções. Vai fazer 1,11 vezes 1,82 menos 0,87. Dividido, ó, esse FYWD nada mais é do que a resistência do aço do estribo, a resistência de projeto do aço do estribo. Lembrando que, independente do tipo de aço, a gente nunca pode tomar um valor maior do que 500 MPa, certo? Mesmo que eu tiver um CA60, que tem uma resistência característica maior do que 500 MPa, né, 600 MPa, a gente vai considerar somente 500 MPa. Então, como a gente está trabalhando com a resistência característica, né, dividido por 1,15, é aproximadamente 435. Vezes 100, vai expressar em porcentagem, vai ser igual a 0,242%. Agora, fazendo o mesmo aqui para a seção B, 1,11 vezes 1,61 menos 0,87 dividido por 435 vezes 100 igual a 0,189%. Agora a gente vai calcular o ASW, que é a área de aço por metro, a área de estribo por metro de viga. E a gente vai fazer isso multiplicando esse percentual que a gente calculou pela largura da nossa viga, né? Pela largura da viga, que é igual a 20 centímetros. Então, eu vou fazer aqui, ó, 0,242 vezes 20 igual a 4,84 centímetro quadrado por metro. 0,189 vezes 20
é igual a 3,78 centímetro quadrado por metro. Então, o que a gente fez agora é conseguir encontrar a área de aço por metro de viga. Mas a gente precisa especificar a bitola, né, o espaçamento e, posteriormente, a quantidade de estribo para cada região dessa nossa viga. Então, vamos dar sequência aqui. Então, ó, vamos fazer uma outra tabela aqui para poder calcular esses espaçamentos de estribo para cada uma dessas regiões, cada uma dessas seções. Seção A, seção B. E vamos aqui, ó, fazer tentativas com estribos de 5 milímetros, com estribos de 1/4, né, de 6,35 milímetros, e com estribos de 8 milímetros. Mais do que isso, seriam diâmetros muito grandes para poder trabalhar com estribos, né? E esse espaçamento, ó, ele é calculado por S igual a 100 dividido por ASW, que é aquela área que a gente acabou de calcular, dividido por 2 vezes a área do estribo. E por que 2 vezes? Porque, conforme a gente falou, né, o estribo ele tem 2 pernas, né? É um retângulo, então você tem 2 partes verticais. Então você conta 2 vezes aquela seção, porque você tem 2 seções ali dessa barra de aço resistindo à tração, né? Então vamos lá. Vamos já deixar calculado aqui a área de cada um desses estribos e multiplicado por 2. Para 5 milímetros, a gente tem 0,25 vezes 0,5 vezes 2. Então, aqui vai ser 0,393. Para 1/4, vai ser 0,633. E para 8 milímetros dá 1 centímetro quadrado. Certo? Então vamos fazer aqui, ó, para a seção A, 5 milímetros. A gente tem um ASW igual a 4,84. Dividido por 0,393. Está dando 8,12 aproximadamente. Só que quanto mais próximos os meus estribos, mais resistente a minha viga. Então eu nunca posso arredondar, não posso deixar trabalhar com números quebrados, né? Porque ficaria muito difícil para o armador marcar lá na hora de executar. Eu também não posso aumentar, porque se eu aumentar eu vou estar espaçando mais esses estribos e vou estar diminuindo essa minha área de aço por metro de viga. Então eu posso diminuir, eu vou sempre arredondar para o menor número inteiro mais próximo. Então vai ser igual a 8. A gente pode trabalhar também com casas decimais. Aliás, a gente poderia trabalhar também com números quebrados, como por exemplo 7,5, 8,5, não seria muito problema. Agora para a seção B, a gente vai ter 3,78 dividido por 0,393. 10 centímetros. Agora para a seção A, com estribos de 6,35 milímetros. 4,84, né? Isso. 4,84 dividido por 0,633. 13 centímetros. Então, observam que quanto mais eu vou aumentando o diâmetro da minha barra, maior o espaçamento que eu consigo trabalhar.
Agora para a seção B, com estribo de 6,35. Ser 100 dividido por 3,78 dividido por 0,683. 16 centímetros. Agora vamos fazer para os estribos de 8 milímetros. Então vai ser 100 dividido por 4,84 dividido por 1. 20 centímetros. E agora 3,78 dividido por, 100 dividido por 3,78. 26 centímetros. Então agora a gente tem que escolher com qual diâmetro que a gente vai trabalhar. Se a gente estiver trabalhando aqui com estribo de 5 milímetros, eu tenho espaçamentos muito pequenos. Ó. Na seção A, eu vou ter um espaçamento de 8 centímetros, é muito pouco. Aqui eu já consigo, com o diâmetro de 6,35, um espaçamento bem bacana. Né? Ele vai ser, o menor espaçamento vai ser de 13 centímetros, já é um espaçamento razoável. Com o diâmetro de 8 milímetros, eu consigo espaçamentos muito bons. No entanto, essa barra ela não vai ser tão interessante de se dobrar, porque já é uma barra já um tanto mais grossa, né? E lembrando também que os estribos a gente tem várias peças, então imagina você ter que dobrar várias peças de 8 milímetros. Então eu vou optar aqui por trabalhar com essa solução aqui, né? Adotando os estribos de 1/4. Mas as outras soluções também não estariam erradas, tá? Então, tá? Mas o que acontece? Vamos voltar lá para o nosso diagrama. Então, esse dimensionamento que a gente fez é para essa seção e para essa seção aqui. Mas existe, observem que aqui no meio da nossa viga, a gente tem um esforço cortante nulo. Então seria um desperdício eu colocar, por exemplo, o dimensionamento aqui para a seção A ao longo de toda a minha viga. Né? Eu vou estar colocando muito mais material do que o necessário. No entanto, mesmo quando eu tenho cortante nulo, eu tenho que atender pelo menos a área mínima de estribo. Né? Só que essa área mínima ela vai ser suficiente não somente para essa região aqui onde eu tenho cortante nulo, mas também para boa parte da extensão dessa minha viga. Então, por que não dimensionar o espaçamento de estribo para essa armadura mínima, né? E ver até onde eu consigo aplicar essa armadura ao longo da minha extensão. Então, vamos fazer isso. Para isso, a gente precisa calcular a taxa de armadura mínima. Dimensionamento de estribos para armadura mínima. A armadura mínima, nosso rodável mínimo, ele é dado por norma, tá? E ele é igual a 0,2 vezes FC TK sobre FY WK. O FCTK é igual a 0,3 FCD elevado a 2/3. Então vamos calcular aqui, 0,2 vezes 0,3 vezes 30 elevado a 2/3, que é o FCK, né? Dividido por 500. Vamos ver quanto que dá isso. 0,2 vezes 0,3 vezes 30
elevado a 2/3 dividido por 500. Isso vezes 100 igual a aproximadamente 0,12%. Agora, a gente precisa localizar lá no nosso diagrama de esforço cortante qual é o esforço cortante resistente se eu utilizar essa armadura mínima aqui somente, né? Então, para isso, vamos lembrar lá da equação da taxa de armadura, que é igual a 1,11 vezes tal WD menos tal C sobre FYWD. E o que a gente precisa, ó, é encontrar o tal WD, que é a tensão, vai ser a nossa tensão resistente, né? E com ela a gente consegue calcular o nosso cortante resistente. Então vai ficar assim, ó. Tal WD vai ser igual a ρW vezes FYWD dividido por 1,11, só que o inverso de 1,11 é 0,9, então 0,9 vezes ρW vezes FYWD mais tal C. Então, tal WD vai ser igual a 0,9 vezes 0,12 por 100 vezes 435 mais o tal C, que é igual ao C 0,87. Vamos lá. 0,9 vezes 0,12 dividido por 100 vezes 435 mais 0,87. Igual a 1,34 MPa. Então, ó, o nosso VRD vai ser o tal WD multiplicado pela área útil, né? Então, vamos chamar de mínimo aqui, né? Para a gente poder saber que é a nossa resistência associada à taxa de armadura mínima. Então, nosso VRD mínimo vai ser igual a 1,34, deixa vezes 10 ao cubo para já sair em kN, vezes a largura, vezes a altura útil, vezes 1000, vezes 0,2, vezes 0,56. Igual a aproximadamente 150 kN. Então, ó, a gente precisa saber, encontrar aqui, né, nesse trecho onde a gente tem 150 kN e aqui onde a gente vai ter os 150 kN. Por quê? Porque entre esses dois valores eu tenho valores menores ou iguais a 150 kN, ou seja, em toda essa extensão eu consigo aplicar somente a armadura mínima. Então, ó, vamos supor que a gente tem aqui 150 e em algum lugar aqui 150. Então, vou chamar aqui esse pedacinho de x1 e esse pedacinho aqui de x2. E a gente faz, ó, como a gente sabe que ela está variando aqui 35 kN por metro, a gente faz uma regra de 3. Ó. x1 está para 204,17 menos 150 dividido por 35.
E o x2 vai ser 180 180,83 menos 150 dividido por 35. Vamos lá. 204,17 menos 150. Opa. Igual a 1,55 metros. A gente faz aqui 180,83 menos 150 dividido por 35. Igual a 0,88 metros. Então, ó, em toda essa região central, aqui depois de 1,55 e antes de 0,88 metros antes do apoio, eu consigo utilizar a armadura mínima. Olha lá, ó. É uma economia significativa que a gente faz. Imagina que você tenha várias vigas ao longo da sua estrutura, né? Então é interessante você fazer essa distribuição em função da variação dos esforços ao longo da viga, certo? Então vamos lá, vamos fazer essa distribuição. Mas para isso a gente precisa calcular qual seria o espaçamento para essa armadura mínima, né? Então, para isso a gente precisa calcular o ASW mínimo, que vai ser a taxa de armadura mínima vezes 20, ou seja, 2,4 centímetro quadrado por metro. E o espaçamento vai ser igual a 100 dividido por 2,4 sobre 0,633. 100 dividido por 2,4, 633. É um espaçamento bem maior, ó, 26 centímetros. Então, agora a gente vai fazer o desenho da nossa viga para poder fazer a distribuição dos estribos. Vamos lá. A nossa viga, ela tem 900 centímetros, né, de extensão no nosso eixo teórico. Só que aquele eixo teórico ele é relativo a um eixo teórico para a gente poder fazer o dimensionamento somente, né? E aquele eixo ele vai desde a metade de um apoio até a metade do outro apoio. E esses apoios eles são os pilares. E os pilares têm 30 centímetros. Então, sendo assim, ó, a gente precisa levar em consideração a largura desses pilares. Por isso que o problema informa lá no enunciado a dimensão do pilar, né? Sendo que a gente nem está calculando o pilar, a gente está calculando só a viga, né? Então vai ficar assim, ó. Os pilares aqui com 30, a distância entre eixos é 900, mais a distância aqui total, ó, vai ter mais 15 para cá, né, que é metade do pilar, e mais 15 do outro. Então, a extensão total é igual a 930. centímetros. Então, vamos começar a fazer a distribuição dos nossos estribos, né? Vamos começar aqui para a seção A. E na seção A, a gente precisa a gente vai precisar de estribos a cada 13 centímetros, né? E a gente tem que distribuir
até aquela extensão lá de 155 centímetros, né? Então vamos fazer aqui, ó, 155, que é o x1, né? Dividido por 13. Vai dar aproximadamente 12 espaçamentos, né? Mas se a gente fizer aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente vai ter que ir ajustando isso aí. Se eu tenho 12 estribos, eu tenho 11 espaços. 11 vezes 13 é igual a 143. Então eu pego aqui no meu primeiro... Já vou dividir aqui as regiões, ó. E lembrando que a gente coloca os estribos somente nas faces internas, entre pilares, né? Dentro do pilar a viga não sofre cisalhamento. Então aqui fica, ó, uma extensão de 143, com 12 estribos, a posição eu vou chamar de N1, a cada 13, que é o espaçamento calculado. Agora a gente vai lá para outra extremidade, onde a gente tem um espaçamento de 16 centímetros. Então, e a gente tem que distribuir eles em 88 centímetros. Então, se a gente fizer aqui 88 dividido por 16, dá 5. Então, se a gente faz 16 vezes 5, eu tenho 80 centímetros aqui. Então, a gente vai ter uma região aqui de 80, com 5 N1 a cada 16. E depois a gente tem que fazer, ó, a distribuição para esse espaço que sobrou, para essa região central. Então, se a gente tem 930 menos 30 duas vezes, que é a extensão do pilar, ó, 930 menos 60, 870, menos 143, menos 80, o que sobrou ali, não, peraí, 930 menos 60, menos 143, menos 80, 647. Nesse espaço de 647 é onde a gente vai colocar a nossa armadura mínima. E a gente tem que ver quantos estribos a gente vai precisar para esse espaçamento. A gente faz 647 dividido por 26. Dá 25 N1 a cada 26. Bom, então fazendo isso, ó, a gente finaliza o exercício e a gente tem aqui o dimensionamento. Então o dimensionamento completo dessa viga seria a gente dimensionar ao momento fletor, que nem a gente já aprendeu, dimensiona ao esforço cortante, que nem a gente fez agora, e ficaria faltando então fazer o dimensionamento da armadura de ancoragem, que é essa armadura que entra aqui no pilar. Bom, pessoal, então com isso a gente finaliza o nosso conteúdo previsto lá no nosso plano de ensino, né? Espero que tenha sido de bom proveito para vocês, né? E eu fico aí à disposição para poder tirar dúvida de vocês, tanto em relação a esse conteúdo quanto aos conteúdos anteriores, né? E a gente encerra aqui então essa aula. E por hoje é só. E até a próxima.